Oi, tudo bem? Aieda, esse é o canal Em Dia do Fim. Eu ensino mulheres católicas a sair do endividamento em um ano. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre endividamento nunca mais. Mas antes da gente falar sobre isso, eu fiz recentemente alguns vídeos, uma série de vídeos falando desde quando eu comecei o que eu fiz em cada ano. Eu sempre falo dessa data que é muito importante, no dia 2/12 de 2019, foi quando eu comecei a minha trajetória de mudança de vida, de sair do endividamento, e eu falei durante alguns vídeos anteriores sobre os anos de 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e chegando a 2025 até o mês de fevereiro, e a partir de março eu encerrei a série falando sobre o que eu fiz até os dias de hoje, o que eu venho fazendo para que eu possa continuar com essa mudança financeira na minha vida. Então, como eu quero falar em relação a endividamento nunca mais, e nesses vídeos anteriores que eu falei como que eu fiz, o que eu superei, cada barreira que eu superei, hoje eu vou falar a partir de agora que a minha vida está estável, que eu faço as coisas com planejamento, não estou mais endividada, e eu faço assim a seguinte pergunta: o que fazer agora a partir dessa nova realidade? A partir do momento que eu me estabilizei, a partir do momento onde eu só tenho as minhas contas diárias, não tenho contas superfaturadas, não estou pagando mais juros e multas, não estou mais pagando os empréstimos abusivos, não estou devendo mais a familiares, quer dizer, eu limpei o meu nome. A partir desse momento que eu estabilizei a minha vida, o que eu devo fazer agora? Como eu devo agir? Então, como eu comecei essa série de vídeos à luz da palavra de Deus, eu quero começar também hoje, em primeiro lugar, com a leitura que eu trouxe hoje, que é a leitura de Provérbios, capítulo 21, versículo 5, que fala a seguinte coisa: os planos do homem ativo produzem abundância, a precipitação só traz penúria. Os planos do homem ativo produzem abundância, a precipitação traz penúria. Os planos do homem ativo produzem abundância, a precipitação traz penúria. E aí, com base, eu tenho começado a fazer os vídeos com base à luz da palavra de Deus. E o que isso quer dizer para mim a partir desse momento de agora em diante? Que quando eu, os planos, como ela fala, vou ler mais uma vez aqui, como a leitura fala, Provérbios fala, os planos do homem ativo produzem abundância. Quer dizer que a partir de agora eu tenho que começar a planejar, porque a partir do momento que eu planejo, eu vou trazer abundância para a minha vida, que é o que eu tenho trazido para a minha vida, abundância. Mas eu preciso desse planejamento, planejar para trazer essa abundância para a minha vida. E quando eu me precipito, é quando tem a penúria, que é quando eu me precipito, eu não tenho dinheiro para comprar algo, vou lá comprar algo e acabo ficando endividada. E aí eu fico na penúria, porque eu fico pagando juros e multas e enriquecendo ainda mais os bancos, Olha como a palavra de Deus, ela nos ajuda na nossa vida financeira. Ela ajuda em tudo, mas para você ver
como ela é rica em todas as áreas da nossa vida e como ela é rica nessa parte fundamental que é a nossa vida financeira, para que a gente possa viver uma vida bem, uma vida digna. E aí ela vem dizer para nós o quê? Que nós temos que ter planos. Nós temos que, a partir desse momento que eu regularizei, eu paguei, ela fala que a gente tem que pagar quem a gente deve, que a gente não pode ficar devendo, que a gente não pode tomar emprestado desenfreadamente, a gente tem que ter cuidado. Quer dizer, tem uma série de coisas que ela vai falando. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre planejar mesmo, que mais os especialistas falam na educação financeira. É sobre o planejamento. A partir de agora, que eu quitei minhas dívidas, eu estou falando desse ano, de 2025. Falei de janeiro, fevereiro, falei de março, que foi quando eu comecei a fazer os vídeos. E aí falando como eu estou, a minha realidade, como está agora, né? E hoje, como é que está? Hoje, que é dia 2 de julho de 2025. Nós estamos na segunda metade do ano. Então, como é que está hoje a Ieda, sua vida financeira? A minha vida financeira hoje, ela está assim, planejada. Eu não faço mais as coisas como antes, que me deixavam na penúria. Não faço mais isso. Eu fazia muito isso. Como eu citei no vídeo passado, eu queria muito, muito, muito ir para Parintins. E o meu Boi Garantido ganhou. Eu queria muito, muito, muito para Parintins. Nós não fomos. Por quê? Se fosse antes, eu teria ido para Parintins. E agora que estaria voltando de Parintins, eu estaria numa penúria, porque eu não tinha dinheiro para bancar essa minha despesa. E eu estaria nessa penúria. Estaria pagando juros e dívidas. E eu não fui porque, apesar de eu querer bastante, eu não tinha dinheiro para me bancar. Eu vou para algum lugar só porque eu quero e depois ficar na penúria? Olha o que a palavra de Deus fala pra gente. Então a gente tem que ter planos. Eu disse não. O que eu tinha planejado para esse ano foi a festa de aniversário do meu esposo. Eu tinha dinheiro para bancar a festa do aniversário dele. Não tinha dinheiro, não tinha planejado ir para Parintins. Foi algo que surgiu depois. Então, eu não posso atropelar meus planos para mim não continuar na penúria, como diz a palavra de Deus. Porque se eu faço as coisas com planos, eu vou ter abundância. Se eu não faço as coisas com plano, eu vou ficar na penúria. E foi isso que aconteceu. Como eu tinha planejado, a gente ficou planejando aqui em casa, eu e meu esposo e meus filhos, desde o ano passado, e eu disse, não, a gente vai ter esse dinheiro aqui que vai vir, esse dinheiro das férias, esse dinheiro do 10º, esse dinheiro disso, a gente vai conseguir pagar o local, nossos filhos trabalhando, quer dizer, foi tudo planejado, passo a passo. O que eu ia pagar o local, a alimentação, a festa, os brindes, e aí, agora, como é que eu vou pagar esse cartão que eu gastei? Da onde eu vou tirar esse dinheiro? Tudo foi planejado, da onde ia sair esse dinheiro. E assim, eu confesso para vocês que eu achava, que eu até disse para minha filha, você vai ter que me prestar dinheiro para me pagar o cartão. Porque eu acho que eu excedi a despesa, né? E aí eu vou precisar do seu dinheiro. Só que quando eu fui colocar na caneta, que eu vi tudinho, eu disse, não, eu tenho dinheiro para pagar os cartões que a gente usou. E eu disse, claro, nossa, como foi o meu planejamento, deu tudo certo. E eu disse, não vou mais precisar do seu dinheiro, Jaqueline. Graças a Deus você vai ficar com o seu dinheiro aí e você não vai mais precisar me ajudar a pagar, nem ela e nem meu filho. Porque o que eu tinha planejado desde o ano passado para essa festa que a gente realizou dia 15 de junho, deu tudo certo. E as despesas do cartão de crédito, meu marido está de férias ainda, né? Vai voltar agora dia 4. Eu terminou minhas férias, estou de licença especial, que eu sou funcionária pública, eu tenho esse prêmio. E a minha filha também vai voltar a trabalhar. Mas todo esse planejamento que a gente fez
deu certo. E aí, por mais que ele vai voltar, porque no caso do meu esposo, como ele é de empresa privada, o que que acontece? Eles pagam com antecedência esse salário de julho, que aí soma o salário dele de junho e de julho. E quando ele volta, ele não vai receber, porque ele recebeu antecipado esse salário. Nós que somos funcionário público, não, nós recebemos mensalmente. Eles só pagam a diferença das férias no mês que é devido, mas daí a gente não recebe nosso salário. E no caso, ele recebe. E ele vai voltar agora a trabalhar e não vai receber o salário porque ele já recebeu antecipado. E o que foi que aconteceu com esse salário que a gente recebeu antecipado? A gente gastou tudo? Não. Eu planejei, ó, esse dinheiro aqui vai ficar, que é sempre assim agora, desde o momento que eu comecei a ter esse planejamento na minha vida, é assim que eu faço. Esse dinheiro a gente vai guardar aqui. Eu coloquei investir, né? Eu investi o dinheiro. Na verdade, o que eu fiz? Como o meu esposo, ele tem direito ao saque aniversário, a gente pegou o dinheiro dele, das férias dele do mês e pagou as nossas contas do mês de junho. Ficamos liquidados. Com o saque aniversário que caiu na conta, o que eu fiz com esse saque aniversário? Eu investi para quando chegar agora, em julho, eu resgatar, e olha que ele está correndo juros aí, e pagar as contas do mês. E eu já comecei a pagar as contas do mês. Já pagamos um cartão, vamos pagar o outro cartão que a gente tem, e mais a mensalidade que a gente tem, que a gente está finalizando do carro, que a gente financiou em um ano. E fora as nossas despesas de casas, que estão tudo beleza. A gente está assim, numa harmonia, porque o planejamento foi tão bem executado, que a gente está com a nossa geladeira cheia de comida, não precisa comprar comida, nosso estoque de arroz, né? As alimentações básicas de casa tem. Nós temos o dinheiro para a gente estar comprando o nosso lanche diário, que a gente compra diariamente, e não está fazendo despesas, porque o que foi planejado ser gasto, eu gastei. Quando eu ia ver que ia exceder, eu não gastava. Eu disse, não, isso aqui não vai dar. Se eu fizer mais, isso aqui não vai dar no orçamento. Que foi o caso de que eu pensei assim, ó, como eu planejei durante o ano todinho, até executar o aniversário do meu esposo, até a execução e até o pagamento das despesas pós, né, que foram feitas, esse dinheiro vai ficar ali, investido, e esse dinheiro eu já vou começando a pagando as contas. Então, tá caindo, eu estou pagando as contas que estão vindo e vencendo, né, nos dias atuais, os vencimentos que é sempre os nossos vencimentos, eu coloco para o início do mês. Então, eu vou pagando tudinho certinho. E tá dando super certo. Como a leitura veio dizer, fazei planos e terás em abundância. E é o que está acontecendo com a gente. A gente fez plano, está fazendo plano, e a gente está tendo abundância. Mas eu saí das coisas de ser impietosa. Se eu tivesse ido para Parintins, eu estaria na penúria agora, porque eu não teria dinheiro para pagar essas contas e ia cair no erro de pagar dívidas, juros e multas, e eu ainda queria emprestar ainda dos outros para ir. Olha só, a minha filha, não mamãe, não mamãe, não mamãe. E eu disse, não, eu não vou não, apesar de querer muito, muito, muito ir, mas eu não vou, porque eu sei que eu não tenho como pagar essa despesa extra, porque eu não planejei ela surgiu depois. Então eu disse assim, tá bom, esse ano eu não vou, mas ano que vem a gente vai, porque ano que vem eu não vou fazer aniversário. Esse aniversário que a gente fez, que foi um aniversário grandioso, que gastou sim um orçamento. Foram mais de 10 mil que a gente gastou no aniversário de 60 anos do meu esposo. Mas a gente tinha, que a gente já começou a pagar essa despesa, porque a gente foi
fazendo organizadamente com aquilo que a gente ganha, com aquilo que a gente tem e com aquilo que a gente ganha, sem extrapolar o nosso orçamento. Porque o nosso orçamento, quando eu falo, é o orçamento familiar. Não é só o meu dinheiro, porque se fosse só o meu dinheiro, eu não teria como bancar uma festa dessa. Foi o meu dinheiro, foi o dinheiro do meu esposo, mais o dinheiro da minha filha, mais o dinheiro do meu filho. Foram 4 orçamentos para que a gente pudesse realizar essa festa de orçamento. Mas tudo foi planejado, mês a mês. Cada coisa eu fui fazendo mês a mês. E eu só deixei, né, para o mês de junho aquilo que é como alimentação, que não tinha como a gente comprar antes, né, coisas que se estragam, não dava para comprar antes. Mas coisas que davam para comprar antes, para fazer antes, a gente foi fazendo aos poucos. E aquilo que a gente não ia fazendo, eu fui reservando dinheiro para que pudesse ser realizado no mês de junho. E foi isso que aconteceu e deu super certo. Os planos que a Bíblia traz aqui em Provérbios 21, capítulo 5, né? Então, tudo foi planejado e foi executado de acordo com aquilo que a gente planejou. Pela primeira vez, eu posso dizer para você que eu planejei algo e executei algo do jeito que eu tinha planejado. E as coisas aconteceram do jeito que eu planejei, junto com meu esposo e os meus filhos. Porque eu que quis fazer a festa de aniversário, era eu que queria, ele não queria. Como eu falo que Deus tocou no meu coração para fazer essa festa, para chamar os familiares dele, os meus familiares e os nossos amigos que a gente tem durante todo o percurso do ano, da nossa vida, né? E eu senti a necessidade de fazer essa festa grandiosa. E eu sabia que eu ia gastar bastante nessa festa. E eu queria muito fazer e eu tive que convencer ele, porque ele falou, não, vamos usar esse dinheiro para a gente viajar, que a gente quer viajar. Eu sei que a gente quer viajar, mas eu disse, mas esse ano não, bora fazer uma festa de aniversário? Até que eu consegui convencer ele, argumentei, né? Eu disse, olha, a gente vai fazendo aqui aos poucos, vamos organizando, planejando diariamente, né? Fazendo aos poucos, com o nosso orçamento que não é grandioso. Nós não temos um orçamento grandioso. Nenhum dos 4 ganha 10 mil por mês. Nenhum dos 4 ganha 10 mil por mês. A gente não ganha nem 5 salários mínimos, nem 3 salários mínimos, né? Nosso salário é bem menor. Mas um orçamento baixo, de 4 pessoas trabalhando em casa, tudo planejado com antecedência, dá certo. Então foi algo que eu planejei. E aí os meus filhos, junto com meu esposo, adentraram comigo nesse planejamento, me ajudaram a planejar, me ajudaram a executar, junto com a minha mãe, e a gente conseguiu executar, que foi algo muito bom que a gente conseguiu executar. Então, foi assim uma execução maravilhosa, porque foi tudo o que eu queria. Foi em abundância, como a gente fala muito aqui em Manaus, sem miserê, né? Sem miséria. As pessoas comeram, beberam, brincaram, algo que foi divertido para as pessoas brincarem. Não foi uma festa de aniversário para as pessoas ficarem só lá sentadas, olhando um para o outro, mas as pessoas que quiseram brincar, brincaram. Quem quis ficar sentada, ficou, né? Que cada um é cada um. Mas foi algo que a gente planejou, que foi muito bom. E até hoje a gente sente o quanto foi boa fazer essa festa de aniversário, né? Então foi reconfortante, foi aquilo que eu tinha planejado junto com os meus filhos e o meu esposo, e foi algo que deu certo porque teve esse planejamento e veio essa abundância que a Bíblia fala. E não fui para Parintins porque não tinha mais, e eu não tinha planejado isso. Então, esse planejamento de ir para Parintins agora já começou para ano que vem. Esse já é um objetivo, é um plano que a gente quer ir para lá, se divertir, brincar, dançar, né? Chegar lá é algo que a gente quer fazer e já começou esse planejamento. Eu disse assim, tá, esse ano não vou, mas ano que vem eu irei.
eu falo eu, né? Mas nós vamos, né? Eu e o meu esposo e os nossos filhos vamos. E a partir de agora vai começar esse planejamento. Nós vamos. Nós temos o quê? Passagem, hospedagem, alimentação. E também, como eu gosto de acessórios, né? Roupa, eu vou querer comprar outras coisas lá, né? Então, eu tenho que reservar dinheiro para tudo isso. Então, começou o meu planejamento. A partir de agora, o que você vai fazer? Esse é um exemplo que eu quis trazer, real, porque é o que eu estou fazendo agora. É o que eu estou executando. É como eu estou vivendo. A partir do momento que eu deixei de ficar endividada e as minhas contas ficarem em dias, porque jamais a gente vai deixar de ter contas que a gente, enquanto nós estivermos viva, nós teremos conta. A gente tem luz, água, internet agora, né? Para pagar, telefone, para se comunicar, vestimentas, roupas, o básico. Você vai ter básicos. E fora os básicos, que eu também, na minha percepção, o lazer também é algo básico. Você precisa ter o seu lazer para você continuar tendo uma vida boa. Só se privar das coisas não é legal. E hoje eu posso viver esse meu lazer feliz. Eu posso viver esse meu lazer com alegria, sem estar no sufoco, sem estar na penúria, porque eu posso gastar aquilo que eu quero, porque eu planejo até o que eu quero gastar no meu lazer, o valor que eu quero gastar para o meu lazer, seja ele se a gente vai para o cinema, seja ele se a gente vai para um banho, seja ele se a gente vai comer alguma coisa fora de casa, um jantar, um almoço, seja o que for esse lazer que eu queira fazer, que me deixa feliz e me deixa bem, de dizer assim, eu planejei fazer isso aqui, eu planejei fazer esse almoço, eu planejei fazer esse jantar, eu planejei ir ali com meus filhos, comer um lanche super caro, né? Que a gente vai nesses lanches super caros, que a gente paga, a gente gasta no mínimo 200 e poucos reais num lanche desses, que são caros. Eu falo caro porque como a gente não tem dinheiro, nós não somos ricos, a gente não tem dinheiro para pagar todo o tempo esses tipos de lanche, e mesmo é enjoativo, né? Comer todo o tempo esses tipos de lanche. Mas uma vez que você, eu gostei desse tipo de lanche, pelo menos uma vez por mês, ou uma vez a cada 2 meses, uma vez a cada 3 meses, não sei. Você vai planejar a sua vida para fazer aquilo que você gosta de fazer de acordo com o seu orçamento. Você vai olhar assim, eu ganho 3 mil reais, um exemplo. O que eu posso fazer com esses 3 mil reais? Só eu ganho esses 3 mil reais? Né? Só você ganha? O seu esposo também ganha? Ou é seu esposo que ganha? Seus filhos já estão na idade adulta, já trabalham. Eles também têm um orçamento, eles ganham 1.000 reais, 1.500, salário mínimo, né? Com desconto dá menos, salário mínimo. Quanto que a gente tem familiar? Nosso orçamento familiar. Quanto que a gente tem familiar? Para quantas pessoas? Quantas pessoas moram com você? Né? Para você fazer algo familiar. Agora, você quer fazer algo individual, você tem que saber quanto que você ganha. Quanto você ganha? Quanto você tem de despesa? E o que você quer fazer? Algo, pode ser um acessório como esse que eu gosto. Né? Eu gosto de acessório. Mulheres geralmente adoram acessórios, cuidar do cabelo, cuidar da unha, né? Higiene pessoal, perfume, qualquer coisa que você gosta de fazer para você. Você precisa fazer algo que você goste para você. Então você tem que saber quanto você tem para você poder gastar. No caso, você gosta de algo que você não tem no momento esse dinheiro individual para gastar com você. Então, você faz um plano para você ter abundância.
Você faz um plano, coloca lá escrito, usa planilha, usa seu celular. Escreve lá, tá? Eu não tenho dinheiro agora em junho, hoje, dia 2/7 de 2025. Porque eu quero, mandar fazer meu cabelo lá de uma coisa bem legal. Mas aí você também tem que fazer a manutenção do cabelo. Tudo isso você tem que pensar. Se você vai pintar seu cabelo, tem a manutenção do seu cabelo. Você tem que fazer esse plano para tudo isso. Eu vou pintar meu cabelo, mas não é o custo só de pintar, porque você pinta, depois de 15 dias a coloração vai sair e o seu cabelo vai ficar feio. Você tem que pensar na manutenção para o seu cabelo continuar bonito. Então, o maior erro da gente de não planejar é isso. Eu só penso na execução final, mas eu não penso nos reparos que é necessário ser feito. Quais são esses reparos que é necessário ser feito? No caso do cabelo, eu pinto meu cabelo, mas eu preciso hidratar, né? Eu preciso dar aquele trato nele para ele continuar bonito. Porque se eu só pintar e deixar lá, ele vai sair da coloração e vai ficando uma coisa horrorosa. Vai ficando ressecado, então vai ficar muito feio. O gasto, quando você planejar, não é só o gasto de pintar o cabelo. Eu vou gastar R$500 para deixar meu cabelo bonitão durante 15 dias. Depois desses 15 dias, como é que vai ficar esse cabelo? Você tem que fazer um planejamento no qual eu vou gastar R$500 para cuidar do meu cabelo e depois a manutenção dele vai ser quanto? 50, R$100 para mim. E a partir de quantos em quantos dias? 15 dias? Um mês? Ou eu vou comprar produtos que eu vou estar usando para estar, usando toda semana para que ele continue bonito, essa coloração continue bonita? A gente sempre tem que pensar no nosso planejamento, não só na execução final, não só em pintar o cabelo, mas fazer a manutenção dele. Isso serve para tudo. Quando você vai pintar a unha depois, ainda mais se você for uma pessoa como eu, que sempre está lavando louça, que cuida da casa, que está lavando roupa. Então, durante o quê? Dependendo de quem pinta a unha, durante uma semana já vai começar a sair. Não vai ficar feio? E aí? Aí você vai lá na manicure e gastar R$50 de novo? Você tem esses R$50 para estar gastando toda semana? Você sempre tem que pensar na manutenção, porque é a manutenção que faz você se endividar. Você só pensa na execução final e não pensa na manutenção. É isso que, quando o Provérbios traz os planos, faça planos que você terá em abundância. Agora, se você não fizer planos, você vai ficar na penúria. Então, não pense também só na execução final. Pense na manutenção daquilo que você vai fazer. Na manutenção da casa que tem. Se você tem um carro, durante o ano, o carro tem manutenção? Não tem. É um carro novo? A única coisa que você gasta com um carro novo é o IPVA e mais a manutenção dele, né? Que é uma vez por ano. A revisão dele, uma vez por ano. O que você mais gasta com o carro é a gasolina. Né? Então, quanto que eu gasto por mês com a gasolina do meu carro? Tudo isso tem que entrar no teu orçamento. Não esquecer da manutenção. Aconteceu algum imprevisto. Olha os planos. Por isso que você tem que guardar dinheiro. Quando acontece emergência. Emergência sempre acontece. Emergência sempre acontece. E você tem como alcançar essa emergência naquele momento? O que está faltando? Eu vou lembrar assim para você no tempo da pandemia. Quantas pessoas tinham dinheiro para ficar em casa durante 6 meses ou um ano? Pouquíssimas pessoas. Eu era uma. Eu não tinha um centavo
na poupança, não tinha um centavo, só tinha dívida, muita dívida. Já falei no outro vídeo sobre isso. E com a pandemia, foi uma ótima oportunidade para as pessoas planejarem sua vida a partir daquela realidade. Porque a partir daquele momento, você percebeu o quanto você precisa ter dinheiro em caixa para você viver durante um tempo. E já pensar na reposição desse dinheiro depois que acontecer alguma coisa. Então, a partir de agora, o que você tem que fazer? Planejar. Você está com uma vida estável, como eu estou com a minha vida estável, está tudo certo, está tudo organizado, suas contas estão em dia, como as minhas contas estão em dia, eu tenho dinheiro, estou tranquila para pagar minhas contas, estou tranquila para passar um mês, eu tenho tudo o que eu preciso para me passar um mês, depois desse planejamento que eu fiz. Sua vida está assim, você está tranquila, você está tendo para ter a sua manutenção mensal, não está devendo as pessoas que elas estão te cobrando, não está recebendo ligações direto de cobrança, você está pagando suas contas todas mensais direitinho, o teu planejamento orçamentário está direitinho, está tudo ok? A partir desse momento, o que fazer? Continuar. É isso que eu faço. Eu continuo com o meu planejamento. Por quê? Eu estou vendo que está dando certo. E eu vou mudar aquilo que está dando certo? Claro que não. Só se eu for idiota demais de cair de novo no endividamento. Eu não vou ser idiota demais para cair no endividamento novamente. Eu nunca mais quero essa vida. Eu nunca mais quero ficar endividada. Então, o que eu faço? O que eu fiz agora? Eu não queria ir para Parintins, eu fui? Não fui. Por quê? Porque eu não tinha como me bancar lá. E sabe por que eu não fui? Porque eu disse, eu não quero mais aquela vida de penúria, como fala aqui, em Provérbios 5. Eu não quero mais essa vida de penúria. Eu me libertei. Deus me ajudou com a minha fé, a minha esperança de dias melhores. Ele me mostrou o caminho. Eu vou voltar para o caminho de penúria? Não. Eu não vou voltar para o caminho de penúria. Eu não quero mais essa penúria. E o que eu devo fazer? Eu não consigo. O que você deve fazer? Estudar. Estudar educação financeira. Você deve se policiar, se disciplinar, planejar o que fazer. A partir do que você tem. O que você tem? Quanto é a sua receita? Quem trabalha na sua casa? Quantas pessoas moram com você? O que você pode fazer para ajudar se você não trabalha? O que eu posso fazer para ajudar na receita de casa? Aí, não, todo mundo está trabalhando, como todo mundo está trabalhando aqui na minha casa, beleza. Então, vamos dividir as despesas de casa, que é o que a gente faz aqui. Um paga uma coisa, um paga outra, um ajuda na alimentação. Quando a gente vai sair por aí, que eu tô sem dinheiro, tem tempo que eu tô sem dinheiro. E eu falo assim, olha, eu não posso gastar. Vocês vão pagar? Eu falo isso mesmo para os meus filhos. Vocês vão pagar? Eu não tenho dinheiro e eu não vou gastar. Eu falo isso. Não, amor, mãe, eu pago. Beleza, porque eu não tenho dinheiro, eu não vou. Eu não quero sair, eu não vou, eu não tenho. Porque eu me comprometi. O meu plano foi o quê? O aniversário do seu pai. E eu tenho dinheiro para pagar as contas do aniversário. E se eu fizer algo que não seja do que eu planejei, eu vou ficar na penúria. E eu não fico mais nessa penúria. Não fico, não. Deus, ele me curou desse mal do endividamento. E ele pode curar você também desse mal do endividamento. Não volte para essa vida. A partir de hoje, faça.
Pare de estar nessa penúria. Faça a sua vida mudar. Comece pela sua casa. Comece a se livrar desse endividamento, né? E Deus, ele vai mostrando o quanto que Ele quer que a gente seja feliz. Ele sabe que nós precisamos ter uma vida financeira saudável para ser feliz. Eu nunca vi as pessoas com uma vida financeira feliz. As pessoas sempre estão na penúria. Sempre estão na penúria. Vai dizer assim, tem gente que está feliz. Mas se a pessoa tivesse um pouquinho de dinheiro a mais para uma alimentação melhor, mais adequada, um pouquinho mais, eu tenho certeza que ela estaria muito melhor. Você vai encontrar gente na pobreza feliz? Pode encontrar, mas se você conversar com ela, ela vai dizer, mas se eu tivesse só um pouquinho a mais, eu estaria melhor ainda, né? A gente não precisa ter horrores de dinheiro para ser feliz, mas a gente precisa do básico, do necessário. E o básico e o necessário só vai acontecer a partir de você, como aconteceu a partir de mim, como tem acontecido. O que eu tenho feito? Todos os dias eu falo assim, todos os dias é um dia novo, é um plano novo. Porque você pode cair em tentação qualquer dia desses. Então, qual é o seu objetivo principal? Quais as coisas que você tem mensal? E você vai se policiando. Qual é o seu próximo planejamento? O meu próximo planejamento é ir para Parintins ano que vem, em 2026. E eu já comecei a planejar essa viagem para ir para Parintins. Porque o meu plano desse ano foi a festa de aniversário de 60 anos do meu esposo. E deu tudo certo e saiu do jeito que a gente planejou. Assim, pela primeira vez, gente, na vida, eu fiquei assim, nossa, deu tudo certo do jeito que a gente planejou. E eu fiquei assim, mas sabe por quê? Porque a nossa fé, que ia dar tudo certo, que a gente fez de acordo com os nossos planos, de acordo com as nossas condições, com as nossas limitações, com aquilo que a nossa realidade, com aquilo que cabia no nosso bolso, e a gente conseguiu realizar. Não adianta a gente fazer com o que a gente não tem. Não vou fazer uma festa e trazer um cantor famoso se eu não tenho dinheiro para pagar um cantor famoso. E uma das coisas que nos ajudou no sucesso, né? No sucesso da festa que eu falo, é a amizade. Nossa, gente, você ter a amizade das pessoas é algo que te ajuda bastante também no seu orçamento. Outra coisa que a gente usou no orçamento, a reciclagem, o reaproveitamento, a reutilização, né? Os 4R, né? Reciclar, reduzir, a gente reduziu, reciclou, reaproveitou. Tem mais um, eu esqueci do 4R. Então, a gente utilizou tudo isso também, que ajudou no orçamento. Nós tínhamos muita coisa aqui em casa. Das lembranças, eu fui atrás para comprar tinta, outras coisas. Depois a gente descobriu que a gente tinha tudo aqui em casa. A gente tinha o material de reciclagem, a gente usou os potes de manteiga, usou os potes de sorvete que a gente compra, outros potezinhos que a gente tinha. Tinta, minha filha tinha da faculdade dela, a gente pegou, pintou. Eu tinha papel emborrachado aqui, cola quente que eu já tinha comprado para outras atividades. Então, foi tudo que a gente tinha em casa. A única coisa que eu comprei foi o que colocar dentro. Que eu comprei bombom, comprei pompom. Então, a única coisa que a gente gastou do material foi o que colocar dentro do material, né? Aí,
Na ornamentação, a amizade. Então a minha cunhada, junto com a nossa amiga, foi lá. Ah, vamos lá. A gente foi lá com eles e compraram, né? A gente comprou os materiais para elas ornamentarem. Então a gente não gastou pagando uma pessoa para ornamentar. Alimentação. A gente comprou o material e as minhas primas são maravilhosas. E eu falei, eu preciso que vocês cozinhem. E elas cozinharam o arroz, a farofa. Eu não paguei, né? Se eu fosse pagar um buffet, seria milionário para o tamanho da festa que foi, porque foram mais de 300 pessoas que apareceram na festa. Eu planejei para 300 pessoas e foram mais de 300 pessoas que apareceram na festa. Eu sei pela quantidade de pratos que eu comprei, que a gente utilizou, né? Então, as minhas primas ajudaram. Aí a outra coisa que a gente não gastou, eu falo assim que a gente tem 3 famílias. Eu falo assim, a família do meu esposo, a família a minha família e a família da igreja, a família Santo Antônio. E aí eu cheguei com os meninos que cantam lá na igreja, eu falei, e com o seu Júnior, que ele é a parte do som, eu disse, a gente não tem condições de pagar um som. O senhor coloca o som pra gente, ele, desde a hora. Eu falei com ele desde o início do ano. E fiquei aperreando metade do ano todo, a gente tá contando com o senhor. Ele tá contando com o senhor. E ele colocou lá o som pra gente. Aí os meninos que cantam na igreja, a gente está contando com vocês para cantar. A gente não tem como pagar alguém para cantar pra gente. Vocês cantam lá pra gente, anima a festa e tal. E nossa, gente, eles foram lá, cantaram, arrasaram, animaram a festa, todo mundo gostou. E convidava quem quisesse cantar, ia lá, cantava, qualquer música era livre, né? Então, assim, a gente, para fazer uma festa dessa, com um orçamento que a gente tinha pouco orçamentos, digamos assim, que seria uma festa que a gente gastaria uns 30 mil reais, a gente não gastou isso, mas a gente gastou mais de 10 mil. Mas olha quanta a amizade nos ajudou a poupar o nosso orçamento. E a minha família, a gente sempre quando vai fazer aniversário, fala assim, tem que levar alguma coisa, Ieda? Eu disse, olha, nesse aniversário não, nesse aniversário eu só preciso da ajuda de vocês para cozinhar, né? Eu preciso da ajuda de vocês para cozinhar. Caso vocês queiram levar alguma coisa, eu falei, vocês levem suco, que é a única coisa que eu não comprei para fazer, foi o suco. Foi a única coisa que eu disse assim, se vocês quiserem levar, se vocês não bebem refrigerante, porque só ia ter refrigerante, cerveja e vinho que nós oferecemos para as pessoas, uma festa de alegria para ser comemorada. Então, assim, uma festa que eu ia gastar muito, muito mais dinheiro, a gente gastou muito menos dinheiro, porque a gente economizou, que nós não pagamos com alguma coisa por causa da amizade. Isso é um exemplo de como você pode executar algo maravilhoso, poupando com custos o custo menor que você puder. Foi o que a gente fez. A gente teve um custo menor de acordo com o que a gente pôde fazer com a nossa realidade e com a amizade que a gente tem com as pessoas. E reutilizando também, né? Eu comprei talheres que eu não comprei descartáveis. A nossa igreja da campanha da fraternidade está falando sobre a gente cuidar da nossa casa comum, e a gente tem que cuidar da nossa casa comum. Então, olha só, assim, e muitas outras coisas que foi ali que nós tivemos de amizade, que a gente poupou, e a gente conseguiu realizar uma festa maravilhosa com a ajuda da amizade, do companheirismo, da alegria das pessoas, de querer nos ajudar. Tudo isso você consegue poupando e tendo uma vida feliz. Tendo uma vida feliz. Tudo isso faz parte de um planejamento, de um plano. Como Deus falou aqui, ó, em Provérbios 21. Planeja e terás em abundância. A gente teve em abundância. Isso é só um exemplo de gastos que a gente tem, de muitos outros gastos que a gente
já fez com a ajuda de planos e com a economia o máximo que você puder ter, e você vai ter em abundância, como a palavra de Deus está falando hoje. E também vai sair da penúria. Nós não estamos, após a realização de uma festa dessa, a gente não está em penúria, porque foi tudo planejado e executado. O que eu falo assim, quando eu falo assim, se eu, uma pessoa assalariada que ganha um salário mínimo e meio, o meu esposo 2 salários, a minha filha 2 salários, o meu filho 1 salário, a gente ganhando um orçamento mensal dos 4, né? Abaixo de 10 mil, a gente conseguiu executar uma festa grandiosa, que a pessoa no mínimo ia gastar uns 30 mil reais fazendo essa festa. Mas como a gente planejou, e através também da amizade, da reutilização, como você consegue fazer algo grandioso, gastando menos e também não ficando na penúria. Isso são exemplos de como a gente consegue, que eu posso dizer assim, como a gente consegue realizar nossos sonhos, realizar e ter tudo em abundância, como a palavra de Deus está falando hoje, e fala todo o tempo, né? Quando você se prepara para algo. E a partir de hoje, o que fazer? Faça isso. Nossa, eu tenho vários e vários exemplos do que a gente faz aqui na nossa casa, que a gente poupa, que a gente reutiliza, que faz o nosso dinheiro render. Tanto que as pessoas pensam que a gente é rica, a gente não é rica. Quando as pessoas se deparam com o valor do nosso salário, digam, tu ganha só isso? Uma vez eu falando para a menina, não acredito não. Eu disse, você que sabe, quem ganha sou eu. Mas é porque a gente economiza, a gente poupa, a gente não gasta mais do que a gente tem. E a gente não vai ficar mais na penúria. Tudo isso você pode fazer. Veja o que você pode fazer na sua casa. Veja o que você pode sair dessa sua penúria. Eu sempre falo, só você pode sair do endividamento. E nunca mais, né? Endividamento nunca mais. É assim que eu levo isso para minha vida. E eu quero que todas as pessoas levem para a sua vida também. Endividamento nunca mais. Não volte para o endividamento. Se você saiu como eu saí, não volte mais para esse endividamento. Não faça mais as coisas sem planejamento. Faça as coisas com planos, que você terá em abundância. Se você não fizer, você vai continuar na penúria.